pessoal, assim a gente inicia a nossa aula de biologia, peço que vocês escrevam o nome de vocês e a turma nos comentários, né, para que seja feita a chamada posteriormente. O tema da aula de hoje vai ser a descoberta das células. Então nós vamos sair do conteúdo sobre as bases moleculares da vida e vamos falar sobre a descoberta das células. Para falar sobre a questão das células, a gente precisa falar sobre a questão da invenção do microscópio. O que é o microscópio? É um instrumento capaz de ampliar imagens, isso possibilitou a descoberta de células. Então, com o advento do desenvolvimento da área da física chamada óptica, isso possibilitou que lentes fossem utilizadas para observar estruturas, ampliar imagens. E o microscópio é importante nessa área da biologia para o estudo da célula. Para falar sobre esse microscópio, a gente precisa falar desses dois tipos de microscópio que o livro de vocês apresentam. Que é o microscópio construído por Leeuwenhoek. Esse microscópio consistia numa lente de vidro inserida numa placa de metal na qual estava preso um suporte para o material observado, conectados a parafusos reguláveis. O observador mantinha a lente próxima do olho, de modo a examinar através dela objetos mantidos na ponta do suporte. Então nós temos aí a imagem do criador desse microscópio, desse primeiro microscópio, e aqui nós temos a imagem desse microscópio propriamente dito. Essa aqui é a parte onde a pessoa coloca o olho, nós temos a lente, essa aqui é a placa de metal, e aqui uma estrutura de suporte. Do outro lado dessa estrutura de suporte nós temos um parafuso, e aqui na ponta o material observado. Então a pessoa observava do outro lado esse materialzinho na ponta desse parafuso. Então dessa forma ele ampliava e conseguia observar as estruturas que desejava. Porém, um microscópio mais elaborado foi construído por Hooke. Hooke ele construiu um microscópio de duas lentes. Então ele possibilitava uma melhor ampliação. Então nessa imagem aqui nós temos uma réplica desse microscópio. Então a imagem de como mais ou menos consistia esse microscópio. Uma lente ocular, ou seja, uma lente próxima do olho, e uma objetiva, que é uma lente que fica próximo do objeto que você quer observar. Todos os experimentos feitos por ele nesse microscópio foi publicado num material, que nós temos a foto aqui desse material de todos os experimentos que ele fez. O que a gente quer dar destaque é um experimento que ele fez com cortiça. O que é cortiça? Cortiça é um pedaço de madeira, cortiça seca. Observando esse pedaço de cortiça seca, ele observou vários compartimentos, como está mostrando nessa imagem aqui, representado pela letra C. E cada compartimento desse ele chamou de célula. O que quer dizer célula? Célula quer dizer um quarto pequeno, apertado e vazio. Uma vez que ele observou célula morta. Então, para ele, lá dentro não tinha nada. Então, daí surgiu o nome de célula, que vem de célula, quarto vazio. É claro que depois de vários experimentos se percebeu, observação de outros materiais vivos aí, percebeu que esse quartinho não era vazio, ele tinha estruturas dentro dele. Então se estabeleceu a estrutura básica da célula. Nós temos duas células como exemplo aqui, uma animal e uma vegetal. Todas elas a gente observa, por exemplo, a célula ela tem o núcleo, então é uma das partes, ela tem o citoplasma, que é essa parte cheia de fluido, e tem a membrana plasmática, que é o que isola o material lá dentro dessa célula. Da mesma forma, vegetal, ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma, e ela tem núcleo. Além disso, ela vai apresentar ainda a vegetal, a parede celular, o vacúolo, que são coisas que animal não tem, mas que a gente vai discutir isso mais à frente. Mas, de maneira geral, as células têm três estruturas básicas: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Então, isso foi possível a partir de estudos de células vivas, não de célula morta, como é o caso da cortiça, que foi observado primeiramente. Baseado nesses estudos sobre a célula, foi possível estabelecer os princípios fundamentais sobre essa teoria celular. O primeiro princípio é que todos os seres vivos são formados por célula. Então, para ser considerado ser vivo, esse indivíduo precisa ter célula. Independente se esse indivíduo ele é unicelular, ou seja, ele tem uma célula só, como é o caso de bactérias, ou pluricelulares, que tem várias células, que é o caso de nós seres humanos. Então, para ser considerado ser vivo, precisa ter célula. Portanto, a célula é a unidade morfológica dos seres vivos. Então, a célula faz parte dos seres vivos. Então, esse é o primeiro princípio.
O segundo princípio é que a célula é a menor unidade viva do ser vivo. Por que ela é a menor unidade viva? Porque nela ocorrem reações químicas, como por exemplo respiração, digestão, né, reprodução. Então tudo isso ocorre na célula. Então ela é o menor pedaço que ocorre a manifestação de vida. Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio está relacionado a essa questão. As células surgem sempre de outras células. Então, a célula não pode ser criada. Ela vem de uma outra que se reproduziu. Cada uma contém as informações hereditárias de todo o organismo. Então, as células ela tem DNA, ela tem gene, ela tem as informações genéticas do indivíduo. Do nosso corpo, com exceção das células vermelhas do sangue, que é as hemácias, que durante o processo de formação dela, elas perdem o núcleo, perde o DNA, né? Todas as nossas células têm essas informações genéticas. Aqui nós temos os tipos de células. As células podem ser classificadas, podem ser divididas em dois grupos. Células procariontes e células eucariontes. Procarionte quer dizer primeiro, então são seres vivos bem simples. Né? Eucarionte quer dizer mais evoluído, então são células que têm mais estruturas. Visualmente é possível perceber que a procarionte aqui tem menos estruturas do que as eucariontes. As eucariontes ela pode ser subdivididas em dois, né? A vegetal e a animal. Mais à frente eu vou estar falando sobre o que compõe cada uma delas. Mas de maneira geral é isso. Procarionte quer dizer primeira, quer dizer que ela é simples, ela não tem várias estruturas que a eucarionte tem. Então vamos dar um destaque maior, né, primeiramente, à procarionte. Como ela é uma estrutura, ela é um ser vivo simples, né, a composição básica dela é membrana plasmática, que é essa estruturinha que envolve a célula, ribossomos, DNA. Então essa é a estrutura básica de todas as células procariontes. Como nessa imagem nós temos exemplo de uma bactéria, né, ela tem algumas estruturas adicionais, como por exemplo, parede celular, flagelo. Né? Essa parede celular forma uma cápsula que protege essa bactéria. Então esse ser vivo, ele tem uma célula só, isso é uma característica dos procariontes, eles são todos unicelulares, né? Eles não têm núcleo e eles também não têm várias organelas. A única organela que ele apresenta é o ribossomos. Então procarionte quer dizer primeiro, quer dizer primitivo, porque eles são bem simples. Então ele não tem muitas organelas dentro das suas estruturas e também não tem núcleo para proteger o DNA. As eucariontes, então elas são mais complexas, elas têm mais estruturas. Né? Se vocês olharem, olha o tanto de organela que ela apresenta. Né? Então elas apresentam várias organelas, como por exemplo, cloroplasto, que no caso da vegetal serve para fazer fotossíntese, vacúolo, que serve para acumular substâncias, parede celular, que é a estrutura que dá rigidez para a célula. Então as células ela tem várias estruturas que a procarionte não tem. Então por isso que ela é mais complexa, ela tem mais estruturinha aqui dentro. O que diferencia uma célula animal de uma célula vegetal? A diferença básica é parede celular, que é essa estrutura que dá mais rigidez. Então, por isso, por exemplo, a madeira, se a parede celular dela for feita de lignina, mesmo depois de morta, você consegue utilizar a madeira. Um exemplo disso é para construção de casa, fazer móveis, fazer porta. Tudo isso a gente utiliza células vegetais que têm lignina. Então a parede é o que dá resistência à célula. A segunda estrutura que a célula vegetal tem, que o animal não tem, é o cloroplasto, que é essa estruturinha verde aqui dentro. Então essa estrutura é que permite a planta fazer fotossíntese. Então ela tem, a célula animal não tem. E o vacúolo, que é uma estrutura de armazenamento que a célula vegetal tem, que o animal também não tem. Então ela pode acumular água, ela pode acumular amido. Então, são essas estruturas básicas que diferenciam os eucariontes vegetal dos eucariontes animal. Seguindo em frente. A evolução da estrutura celular. A célula eucariótica deve ter surgido da procariótica por dois processos. Então, segundo a ciência acredita que o primeiro ser vivo do planeta era o ser procarionte, era um ser que tinha uma célula bem simples, uma célula que não tinha núcleo e não tinha várias organelas. Nós falamos sobre a teoria da formação dos coacervatos, da primeira célula. Vocês devem se lembrar muito bem que esse é um conteúdo do livro que a gente já estudou anteriormente. Então, a partir dessa célula procarionte, vão ocorrendo algumas mudanças que permitiu o surgimento de células eucariontes, como por exemplo, a primeira estrutura foi a invaginações das membranas, ou seja, foi dobras que aconteceu na membrana plasmática, dando diferenciação para essa célula, e bactérias que invadiram as células primitivas e passaram a viver no seu interior. Então,
foi essas duas questões que permitiu a evolução celular. Vamos mostrar uma figurinha aqui para vocês, exemplificando isso. Vamos começar pela célula animal. Então, inicialmente, nós tínhamos um procarionte simples, né, formado por membrana plasmática, DNA, tudo certinho. Ele tentou se alimentar de um outro procarionte bem pequenininho. Porém, ele não conseguiu digerir esse procarionte. Esse procarionte passou a viver aqui dentro dele. Então, por isso está sendo cheio dessas bolinhas vermelhas aqui dentro. Além disso, né, a sua membrana plasmática começou a se dobrar para dentro do corpo do indivíduo, que é o que a gente chama de invaginações. Então, esse indivíduo foi se reproduzindo, né, e esses procariontes vermelhinhos continuam ficando ali dentro. Né, e as invaginações também continuaram, dando origem à célula animal. Então, a célula animal teria surgido por duas coisas: outra bactéria que passou a viver aqui dentro e pelas dobras que surgiu na membrana plasmática. Como é que surgiu as células vegetais? É o mesmo processo. Existia uma célula procarionte, essa célula procarionte formou evaginações, ou seja, dobra nas suas membranas, né, essas dobrazinhas. Ela tentou se alimentar de um ser procarionte, né, e esse ser procarionte passou a viver aqui dentro, então essas bolinhas vermelhas passou a viver aqui dentro. Né, aqui novamente essas bolinhas vermelhas. Ela, não contente em ter essa bactéria ali dentro dela, ela tentou se alimentar de uma outra que fazia fotossíntese. Né? Se alimentando dessa outra que fazia fotossíntese, tentando se alimentar dessa outra que passou a fazer fotossíntese, né, ela não conseguiu digerir. Então ela passou a viver com duas bactérias aqui dentro. Essa vermelhinha que respira oxigênio e essa azulzinha que faz fotossíntese. Azulzinha ou verde, né? Não tenho dificuldadezinha de ver cor, acho que é verde. Então essa verdinha passou também a viver aqui dentro. Então essa célula passou a fazer fotossíntese e passou também a respirar o oxigênio, formando assim a célula eucarionte vegetal. Então, o nosso capítulo é bem curtinho, então seria aí as questões que a gente ia discutir sobre a questão da descoberta da célula, o primeiro microscópio, né, e os tipos de célula. Né. Nós temos como atividade para vocês, né, a descoberta das células, que então vocês vão ter que ler esse livro, essas páginas, da página 66 a 76, 10 páginas. Na página 76 nós temos o exercício 1, 2, 3, 4, 5, que vocês vão copiar, responder do caderno, depois vão abrir o formulário e colocar suas respostas. Então seria isso que vocês teriam que fazer. Aí, os livros que eu utilizei são esses dois, né? O atual que vocês usam e um antigo, que algumas figurinhas eu retirei desse outro livro antigo, e algumas outras imagens da internet. E por hoje é só, pessoal.